Graça e paz, igreja. Amém. Igreja do Avivamento, noiva de Cristo, que está sendo preparada, manifestação do reino de Deus, igreja formosa, que é o baluarte da verdade, que revela a verdade que vem do trono. As verdades de Deus são reveladas no seio da igreja. Celebre isso a cada dia. Amém, queridas? Glória a Deus. Vamos lá. Paulo esqueceu dos avisos, né? Você estava ali tão bonita e formosa, esperando Paulo avisar mandar os avisos. Nós temos aí os avisos da integração, né? Toda quarta-feira, às 15 para as 8 e sábado às 18 horas, no fim da tarde. Você está muito bem-vindo a vir participar conosco, conhecer-nos como igreja e termos aí um tempo de caminharmos juntos. A integração é a porta de entrada da igreja, então, por gentileza, entre por essa porta e venha ter comunhão conosco. Tá bem? Muito bem, então, muito obrigado. Você que não esteve na semana passada, a semana passada aqui, eu coloquei algumas dessas folhas lá, hoje coloquei mais algumas. Meus desejos para 2015, o anelo do justo, Deus o cumpre. Eu estou convidando a igreja a escrever os seus desejos. Aquilo que Deus vai colocando no seu coração. Deus, o que o Senhor pensa? Se nós temos 7 áreas aqui, pedi para você colocar 7 áreas, essas 7 áreas, colocar o seu coração diante de Deus, aquilo que você percebe que Deus quer fazer na sua vida. Vai devagarzinho, dia a dia, escreva uma coisa aqui, outra colar, leve isso para o seu tempo devocional, ore sobre isso, escreva um pouquinho mais, tome seu tempo para escrever 1, 2, 3 semanas, e agora em fevereiro nós vamos ter um tempo aos pés da cruz, onde você vai ser convidado a fazer uma cópia desta folha, e você vai perceber que ela não tem nome, então você não precisa ficar com medo, vão saber os meus desejos. Coloque simplesmente aí e você vai ter uma urna aqui e você vai poder num momento específico colocar os seus desejos aos pés da cruz. Então, na saída coloque ali, pegue a sua folha, se quiser pegar 2, e você vai ser convidado também a compartilhar isso no seu grupo familiar. Se você quiser, vai poder abrir o seu coração para o seu grupo e o seu grupo vai orar por você, concordar com você, declarar profeticamente a palavra de Deus sobre a sua vida nesses termos. Muito bem, então prepare-se, vai ser um ano assim bem jóia, bem proveitoso, cheia do favor de Deus sobre as nossas vidas. Muito bem, nós estivemos conversando há 2 semanas sobre o poder do potencial, e hoje eu queria dar um pouquinho de continuidade, poderia falar aí quase um mês sobre isso, mas vou me reservar 2 vezes para falar sobre isso, para poder adiantar algum outro assunto. E hoje eu gostaria de responder essa pergunta: como o seu potencial ele pode ser manifesto? Sabe aquele sentimento que muitas vezes temos dentro de nós? Puxa, eu gostaria de algo mais. Mas não está se manifestando. Na sua vida com Deus, fisicamente, no seu relacionamento conjugal. Eu queria algo mais no meu grupo familiar. E esse algo mais é esse potencial que Deus está colocando e chamando você. Sabe aquela insatisfação com a vida? Você tem tudo, você tem todos ao seu redor que precisa, mas tem algo mais. A vida pode dar mais e você fica ansiando por aquilo. Sabe quando você sente que iria conseguir mais na sua vida? Se tivesse só aquele algo mais, você iria alcançar muito mais na sua caminhada? Sabe que este algo mais é o Espírito Santo chamando você: vem, eu tenho mais para você. Eu gostaria de trabalhar com você essa questão de como você pode gerar esse processo todo e como você pode usar vários gatilhos ou várias coisas para que o seu potencial se manifeste. E você gostaria de saber disso ou não? Amém. Então, vamos lá. Isso aqui não era para aparecer, mas apareceu. Eu tive o privilégio, há uns 2, 3 anos atrás, de andar numa Autobahn. Isso ali, foi lá na Alemanha, essa foto.
Se você ver ali, tem uma estrelinha. E o motorista que estava do lado não tirou a foto, foi alguém do meu lado que tirou a foto. Eu que estava dirigindo essa Mercedes. Interessante que quando você anda numa autobahn como essa, você percebe realmente o potencial que um carro tem, que ele pode andar. As nossas ruas, elas não permitem, mas essas ruas, elas também têm os seus limites, tem certos momentos que limitam a velocidade a 80, a 100 ou a 120, mas tem uma placa específica, está liberado, à vontade, pode tocar. E aí quando você entra num carro como esse, nessa Mercedes que eu estava dirigindo, você percebe que 140, 160 é pouco. E ele diz, dá mais, dá mais. E a estrada diz à tua frente, vem, vem. Depois fiquei sabendo que na Alemanha tem o seguinte, tem uma norma lá que o seguro de automóveis, assim, eles te pagam até 140. Acima de 140 por tua conta e risco. Então você já fica mais, a responsabilidade já aumenta, né? Eu coloquei essa foto para falar de potencial. E você é muito mais do que uma Mercedes. E a autobahn da sua vida, a vida no espírito, ela te chama, vem. Tem muito mais, vem. Vem que tem. E o seu corpo, o seu ser, o seu espírito, a sua alma, o seu corpo dizem, tem mais, dá mais, solta a corda, pisa. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. Nós falamos sobre 5 perguntas que movem o mundo há 2 semanas atrás. 5 perguntas que mexem até com o teu estilo de cabelo, os teus óculos, o sapato que você usa, a roupa que você gosta. Essas 5 perguntas, elas movem todo o comércio, elas movem todas as indústrias, movem os governos, movem as filosofias da vida. E eu vou só citá-las aqui. Eu gostaria de convidar você se você não pode estar aqui no primeiro domingo desse ano, por gentileza, assista lá no site da igreja. Se não estiver lá, quando tiver, assista essa mensagem que ela vai certamente lhe inspirar. Primeira pergunta, quem eu sou? Pergunta da sua identidade. A roupa fala muito sobre identidade, né? Às vezes a gente quer uma outra identidade de uma outra pessoa e usa a roupa do nome dela para a gente se identificar e por aí vai. Outra pergunta, de onde eu sou? Quem é a minha fonte? Ou da onde eu venho? A sua fonte determina a sua identidade. Outra pergunta, por que eu estou aqui? Qual é que é o propósito da minha vida? Eu nasci porque o meu pai e minha mãe tiveram relações? Eu nasci simplesmente porque eu tive que nascer, porque aconteceu? Ou alguém pensou a minha vida? Colocou um propósito nela. Eu nasci com um propósito. O que eu posso fazer? Qual é o seu e o meu potencial, o nosso potencial em conjunto? Para onde eu estou indo? Qual é que é o meu destino? Para onde a vida, ou para onde Deus quer me levar? Eu não vou seguir aquela música lá, vou deixar minha vida me levar e para onde ela me levar tá bom. Não, há um destino que Deus estabeleceu, pensou e desenhou esse destino para que você o descubra. E em nós estão essas perguntas, quem eu sou, de onde eu sou, por que estou aqui, o que eu posso fazer, para onde estou indo. E algumas das palavras que eu vou compartilhar com você hoje, elas já vão estar respondendo algumas destas coisas. O texto que nós usamos, e foi como que o primeiro tom da música desse ano, o primeiro versículo, a primeira palavra que Deus depositou para que nós como igreja meditássemos, e que dá o tom para toda a música desse ano, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, era o ano que a promessa que Deus tinha dado para ele 24 anos atrás, iria se cumprir, ela iria se estabelecer.
E apareceu-lhe o Senhor, houve um Shekinah, Deus apareceu, né? Às vezes eu converso com as pessoas que têm o nome de Aparecida, e eles ficam meio assim, por causa da santa que quer determinar o Brasil, mas a palavra Aparecida quer dizer um Shekinah, uma manifestação de Deus. Eu brinco com esses irmãos, diz o teu nome significa manifestação de Deus. Você se manifesta. E Deus, ele apareceu, se manifestou a Abraão e ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Meditamos um pouco sobre esse texto, quando Deus fala eu sou Todo-Poderoso, quer dizer eu sou El Shaddai, eu sou a fonte de tudo. Ele está falando aqui como aquele que é onipotente, que ele é todo, completo, inteiro, potente, toda a potência, toda a energia, toda a força. Ele é o onipotente, aquele que tem tudo. Para você reconhecer um pouquinho da potência, da graça, da capacitação que é em Deus, é só você apagar todas as luzes hoje à noite e olhar para os céus. Porque tudo aquilo saiu de Deus. Deus gerou, Deus manifestou, Deus decidiu e Ele estabeleceu todas as coisas como o Todo-Poderoso. E esse Todo-Poderoso com quem nós nos identificamos, andamos na presença dEle, e assim nós vamos ser perfeitos, ajustados, completos. As 5 perguntas, elas vão ter respostas pontuais, exatas, claras, e não vamos ter dúvidas sobre elas, porque Ele é aquele que nos define como o Deus Todo-Poderoso. Então conversamos um pouquinho sobre isso no domingo passado, conversamos um pouquinho sobre a palavra entusiasmo. O estar em Deus, o estar envolvido com os pensamentos, cheio dos caminhos de Deus e seguindo eles, e aí nós estamos cheios de força, de graça, do mover de Deus em nossas vidas. Estamos no ambiente e vivemos nesse ambiente que ele fala aqui, andar na presença dEle. Quando nós andamos na presença dEle, na nossa linguagem em português, nós estamos entusiasmados, estamos totalmente motivados, totalmente cheios dEle. Ninguém precisa nos motivar, nenhuma situação precisa nos motivar. É Ele que é a nossa motivação, Ele que é o nosso fogo, a nossa energia, é Ele que é aquele que nos determina com ânimo, coragem, que venha segunda-feira, porque eu vou manifestar a glória de Deus, vou andar diante dEle e manifestar a graça que há nele. Amém, queridos? Então falamos sobre isso. E hoje queria meditar contigo sobre esse texto. Se você, por gentileza, tem a sua Bíblia, abra ela ali, em 2 Coríntios, no capítulo de número 3, seu aplicativo. Faço questão que você leia ali na sua Bíblia. Para aqueles que não puderam trazer, tenha a leitura aqui comigo. São apenas 2 versículos. Paulo, ele nesse contexto, ele está falando sobre o ministério apostólico dele, quase que uma defesa, e ele explica algumas coisas do chamado dele, e do porquê que ele faz o que ele faz, e ele começa esse texto falando um versículo que para mim é um rema, quando ele diz assim lá no 2,14, só para você pegar o contexto: graças a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que palavra! Sempre estou sendo conduzido em triunfo. Alguém pode dar um glória a Deus aí ou não? Você não só foi determinado por Deus a ter a identidade de um vencedor, mas Ele sempre lhe conduz em triunfo. Triunfar é vencer, conquistar, estabelecer, se assenhorar de uma situação e manifestar a graça e o favor de Deus sobre ela. Você está sempre sendo conduzido em triunfo. Dá para dar um aleluia aí? Mas não é esse o texto que eu estou falando. Só Paulo começa a falar assim sobre a caminhada dele. E aí ele chega no capítulo 3, versículo 4, que não está aqui, eu já vou começar no 4. Ele diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, e aí o texto está aqui no telão também, a nossa suficiência ou a nossa capacidade, ela vem de Deus,
o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele continua esse texto. E um outro versículo que para mim nesse capítulo ele é entusiasmante, é o versículo 17 e 18, que ele diz lá: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, como com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A nossa transformação, ela não acontece simplesmente por uma decisão de eu querer me transformar. A transformação, ela vem pela decisão de eu me colocar na presença de Deus. E aí eu estou nele, estou diante dele, e a presença dele transforma a minha vida. A minha decisão é me colocar na presença dele. Por isso, nesse ano, estou incentivando você a não faltar um culto. E você vai ver durante a mensagem por que disso. Porque na presença dele nós somos transformados, na presença dele há revelação. E quando nós estamos juntos, o Senhor Jesus, ele se manifesta no meio da igreja. E no meio da igreja eu percebo o agir dele, tenho respostas para os meus projetos do meu trabalho. Estava meditando aqui enquanto nós estávamos louvando, no meio dos louvores Deus habita, que quer dizer, ele se manifesta. E quando há uma dificuldade no seu trabalho, uma decisão a tomar, venha para o louvor, não venha depois do louvor. Alguns vêm depois do louvor, né? Venha para o louvor, porque e traga diante de Deus, e no meio dos louvores vá colocando os seus projetos, suas perguntas, seus questionamentos, e você vai ver que os céus vão se abrindo, e no meio da sua adoração, ele vai ministrar a sua vida e lhe preparar para a mensagem. Quando vem a mensagem, algumas respostas elas vão vir de modo audível, que você vai perceber e vai ser ministrado. Não deixe suas crianças em casa, eles não vão entender, traga eles para um ambiente. É necessário estar no ambiente, a ambiência traz a transformação. Esse texto ali diz, mas eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Deixa eu seguir um pouquinho aqui. Veja essa frase aqui, ó. Você foi dotado por seu Criador com imensuráveis tesouros de capacidade especificamente concebidos e adaptados para a realidade, para realizar tudo que o propósito que lhe foi dado por Deus exigir. Mais uma vez, você foi dotado, capacitado, envolvido, como diz esse texto, por seu Criador com imensuráveis tesouros de capacitação que estão especificamente concebidos, assim, ajustados e adaptados para realizar todo o seu propósito que Deus estabeleceu. Deus pensou a sua vida, Deus lhe constituiu e capacitou a sua vida para que você cumprisse com o seu propósito. Como aquela Mercedes, ela foi adaptada, caprichada para aquela pista, para que ele pudesse alcançar seus 200 e tantos quilômetros por hora. Tranquilo, sem tremer. E sem o motor ficar berrando, andando sem escutar nada. De repente você se percebe uma velocidade fora do comum. A minha ignorância, ela sempre vai limitar o meu desempenho. Assim como a ignorância que eu tenho de um carro ou que eu tenho do meu telefone, a minha ignorância vai limitar o uso dele. A minha ignorância com relação ao meu carro vai limitar o uso dele. Ou eu vou usar ele mal, ou eu vou usar mal o meu telefone. Eu não vou usar ele adequadamente. A minha ignorância sobre a instrumentalidade de um computador limita a minha capacidade de usar ele, está certo ou não? E a minha ignorância sobre como Deus me concebeu, como Ele me habilitou, limita o meu relacionamento com Ele e o meu desempenho no propósito que Ele estabeleceu para mim. A minha ignorância sobre as coisas que Deus pensou para a minha vida, me limita a minha vida. E eu limito a vida dos outros. O Criador, o seu Criador, o nosso Criador, nunca pretendeu que fôssemos normais. Isto é, vivermos na média como os outros. Sabe aquela frase, como todo mundo faz assim, então eu também faço assim. Nós somos mais ou menos assim, né? A gente fica, no meio que a gente está, a gente vai se adaptando, e a gente vai ficando meio como que camaleão, meio tudo igual.
E Deus não pensou assim a igreja. A igreja, Ele pensou a sua vida, a nossa manifestação no mundo, Ele pensou ela como uma multiforme sabedoria, múltiplas formas, múltiplas capacitações, múltiplos jeitos, tanto que Deus, quando faz uma coisa, quando Ele fez um ser humano, Ele fez conforme a imagem dEle, e cada um de nós é diferente por si só, até o timbre da voz é distinto. O poder do padrão, como disse um irmão, é a praga da nossa sociedade, querer estabelecer todos iguais, como todo mundo faz. Agora, para a pergunta, você quer saber? Pergunte-me como. Tem pouca gente querendo saber. Vamos lá. Só para definir mais uma vez a palavra potencial, para nós entrarmos em alguns dos pontos ali. O potencial são as capacitações, as habilidades, as revelações que você tem, mas não foram expostas. Você tem uma capacidade, mas ela não foi explorada ainda. Você tem uma capacidade, uma habilidade, mas ela ainda está escondida ou adormecida. E disso que nós estamos falando, que Deus colocou em você muito mais para você compartilhar com seus irmãos. Deus colocou muito mais na minha vida para compartilhar com vocês. Na sua vida tem projetos, na sua vida tem empresas, na sua vida tem livros, na sua vida tem tremendas coisas a serem feitas para abençoar outras pessoas. E se você segura para si? Hoje, Paulo leu ali o texto de Filipenses 2. Cristo Jesus, Ele se esvaziou. Ele se deu totalmente. E esse é o projeto de Deus para você e para mim. É nos esvaziarmos do potencial, de tudo aquilo que Deus colocou em nossas vidas. E o pecado, quando ele entrou, o ser humano, ele escolhe colocar seus próprios pensamentos e desejos acima das ordens e das promessas de Deus. Vamos lá para Gênesis 3. Nosso pensamento, quando entra o pecado, ele desvia do propósito de Deus. Toda vez que eu estou fora do propósito, eu estou no pecado. O pecado é o desvio de propósito, porque a palavra pecado significa errar o alvo. Se eu erro o meu alvo, que é um propósito de Deus para a minha vida, eu estou pecando, estou fora do projeto que Deus estabeleceu para a minha vida. E isso, quando entra o pecado, isso gera medo. A primeira reação de Adão e Eva foi o medo. E aí entra o desânimo, a insatisfação com a vida. A separação do propósito de Deus para as nossas vidas traz isso aí. E enterramos então nossas habilidades, nossa força, nosso poder, nosso talento e aptidões na cova que se chama medo. Eu tenho medo. Mas Deus me deu uma ideia de uma empresa tremenda, mas eu tenho medo. Aí pega essa empresa e enterra ela na cova do medo. Deus dá uma habilidade tremenda, ore por aquela pessoa, porque eu quero usar você para cura. Mas eu tenho medo, e se ela não for curada? Daí eu pego e enterro na cova do medo, uma graça, uma capacitação que Deus tem. Mas eu sempre fico incomodado quando alguém está doente ao meu redor, porque eu quero orar. Por quê? Porque há um potencial que Deus está querendo desenvolver. E minha ignorância faz eu engolir e colocar de lado. Então, mais ou menos definindo aí um pouquinho mais da potência. 2 Coríntios 4:7, ele diz assim, só anote lá e leia aqui com o texto. Temos, porém, esse tesouro, quer dizer, todo esse potencial, essas habilidades, os dons que Deus colocou em nós em vasos de barro. Para que o propósito que Deus coloca isso? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós precisamos entender que temos o potencial de Deus em nossas vidas em vasos de barro. É o jeito de Deus. Deus gosta de operar por aquele ou por aquilo que parece ser insignificante aos olhos humanos. Então, quando eu estou me sentindo incapaz, eu estou chegando
dentro daquilo que Deus quer que eu chegue. Eu me sinto incapaz, Deus. Mas Ele espera a minha disposição. Deus, usa-me. E aí eu percebo que não sou eu, é Ele que começa a operar. Para que a excelência do poder, a manifestação do poder, o agir na sua empresa não seja, o Degas aqui que fez. Né? Ou qual é que é a gíria que é usada hoje em dia? O Degas aí é mais das antigas, né? É Deus que quer agir. Quem poderia imaginar, como eu falei na 2 semanas, que um serial killer ia ser usado para escrever 80% mais do Novo Testamento? Quem poderia imaginar que uma pessoa tímida e insegura, que tinha medo de falar com pessoas, se torna uma pessoa-chave na vida de Paulo, e se torna um filho amado, e Paulo confia a continuidade do trabalho dele em vários lugares a Timóteo. Um menino tímido, inseguro, que estava ali debaixo da saia da avó e da mãe. E Paulo vai lá e tira ele, e começa a falar com ele. Deus não te tem dado um espírito de timidez, Timóteo. Deus tem dado a você um espírito de poder, de amor e de moderação. Está falando do potencial que havia dentro de Timóteo. E diz Timóteo, então, arregaça as mangas. Quando Josué foi assumir o posto de Moisés, Josué, ele se sentiu totalmente desajustado, mas Deus começou a falar com ele algumas das coisas que nós lemos lá no primeiro capítulo de Josué. Se ficamos com aquele sentimento, mas Deus vai me usar, estamos com, entre aspas, um sentimento correto, porém não podemos parar. Aí entra a nossa disposição. Deus, usa-me, eu me humilho, eu me quebranto, eu me disponho. Humilhar-se diante da poderosa mão de Deus eu me sinto incapaz, mas Deus, aqui estou, cumpra o seu projeto, me usa. Começa a orar, começa agradecendo pela vida daquela pessoa. E aí quando nós precisamos entender que justamente esse sentimento nos torna propícios para o agir de Deus. E muitos negam, não se humilham, mas caminham no orgulho e dizem, Deus, não, eu não me disponho a orar pela pessoa. Não, claro que não vão falar isso assim, mas vão falar até, não, Deus, eu não orei o suficiente essa semana, e Deus usa o irmão. Isso é orgulho, vai para lá. Se humilha diante de Deus e diz, Deus me usa, aqui estou disposto a ser usado. Uma das outras coisas sobre o potencial, ainda definindo, ainda introduzindo como. Veja esse potencial, puxa, quem crer em mim, como dizem as Escrituras, o que vai acontecer quando você crê em Jesus conforme diz as Escrituras? Do seu interior, como faz um barulho de muitos rios. A sua vida, que nem o paulista diz, meu. E eu poderia citar vários versículos do potencial que há em você. Você é templo do Espírito Santo. Olhos não viram. Deus é capaz de agir infinitamente mais. Você conhece esses textos? Tudo dentro de você. Nós oramos aqui hoje, Espírito Santo vem. Manifesta, meu irmão. Ele não manifesta, né? A gente fica esperando ele. Aí vem o Espírito Santo. E ele está lá dentro. Deixa eu sair. Fala alguma coisa. Levanta a mão. Grita, sai correndo. Se expresse diante do seu Deus. E aí o Espírito Santo vai, tem espaço. Mas nós, né? Não vou pagar o mico. A gente precisa se humilhar. Permitir que ele se manifeste. Então, os pontos chaves que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu vou passar rapidamente com eles primeiro e depois eu vou entrar um pouquinho mais devagar. Mas eu não vou me deter muito nesses pontos, eu quero só lembrar eles, porque muitas dessas coisas você já conhece. Mas eu gostaria que colocá-las juntas, e juntas elas estão juntas nesse texto que nós acabamos de ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, para que você perceba que todas essas coisas, elas precisam andar juntas. Nenhuma dessas são 6 áreas.
eu vou escolher a número 5. Com essa eu me sinto mais à vontade. Não, daí você vai ter 1/6. Uma sexta parte. Não, eu vou escolher 2 das 6. Daí você vai ficar com tantos por cento. Não, tudo. Amém, queridos? Então veja lá. Primeiro é necessário conhecer a sua fonte. Depois você vai escrevendo, eu só leio aqui e daí depois eu vou passando um por um, tá bom? Segundo, compreenda seu funcionamento. Como é que isso funciona? O que Deus fez? Como é que é a chave de ignição aí para que você funcione? Terceiro, compreenda seu propósito. Quarto, conheça seus recursos. 5, mantenha-se no ambiente certo. E 6, dispare o gatilho. Trabalhe. Vamos lá. Primeiro, conheça a sua fonte. Ele diz aqui em 2 Coríntios 3:5, a nossa capacidade vem de Deus. O fabricante, ele conhece o seu produto, não é verdade ou não? Quem fabricou esse microfone, ele sabe como ele funciona. Ele sabe exatamente por que ele tem essa forma e ele sabe para que ele foi gerado. Porque se você quer fazer ele funcionar, você vai precisar ler aquele manual que vem junto com ele e que tipo de pilha você precisa usar para que ele funcione bem. O fabricante, ele tem uma ideia completa de como ele funciona. O fabricante do computador, a mesma coisa. O fabricante do seu smartphone aí tem a mesma coisa. Esses dias até o irmão disse, baixa esse aplicativo aqui, aí esse aplicativo vai te ensinar a usar o teu telefone. Ou você vai lá na página tal e tal e abaixa lá o manual e daí você vai lendo o manual. Se aperta aqui, daí sai isso aqui, daí você aperta ali, sai isso aqui, daí você vai escolhendo, você tem essas opções, essas configurações. O fabricante, ele pensou o produto, ele tem a clareza desse produto, tudo que ele pensou e como o que ele é para produzir e qual o potencial que há nele, e colocou isso no manual e colocou ali. O fabricante é a fonte. O Criador, ele conhece a sua vida. Somente no relacionamento com o seu Criador, você vai conseguir liberar o seu potencial adequadamente. O seu Criador é a sua fonte. E aí o texto da palavra de Deus diz assim lá em Oséias. Só anote lá, Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Porque Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Uma fonte inesgotável de sabedoria. E você começa a ter relacionamento com Deus, Ele vai te revelando como você é. E só nesse relacionamento, só no estar diante dEle que você vai perceber. Eu preciso conhecer a Deus, a minha fonte, e desejar experimentar uma vida abundante e satisfatória, buscar Ele. Deus projetou a nossa vida assim, que é quando você busca, que você vive. Parou de buscar, morre. Se você profissionalmente para de buscar, você morre profissionalmente. Não de imediato, você vai ficando para trás, você vai perdendo. Saulo de Tarso, quando ele teve o seu encontro com a sua fonte ali no caminho de Damasco, e Jesus se revela a ele como a luz, Deus colocou depois dessa luz, colocou uma pessoa na vida de Paulo, de Saulo, que se tornou Paulo. O nome dele é Ananias. Deus não continuou a falar com ele por intermédio da luz. Ele teve um impacto, e aí Jesus disse para ele, vai para a cidade e ali vão te dizer o que tem que fazer. Muitas vezes achamos que queremos tudo da fonte direto da parte de Deus. E Deus diz, não, você vai e se coloque debaixo de pastoreio, porque ali eles vão te dizer o que eu quero que você faça. Deus não estabeleceu ninguém de nós para viver isoladamente. Ele nos estabeleceu para viver família. Nós temos uma cultura individualista como cristãos. Eu vou buscar a Deus e eu vou tomando as minhas decisões. O Espírito Santo não age assim. Nós não funcionamos assim dentro do projeto de Deus. Nós funcionamos dentro de família.
Se como filho eu vou tomando as decisões e só informo os meus filhos, eu estou fora de propósito. Porque a minha cobertura, os meus pais é que são dados por Deus como protetores sobre a minha vida, para me orientar. E se eles dizem ainda não chegou o tempo de Deus, mesmo que você discerniu o tempo de Deus. Quando eu recebi o meu chamado para me dedicar ao ministério, eu coloquei isso diante dos meus pais. Meu pai foi totalmente contra, disse, então tá bom, se o pai é contra, Deus, o senhor está ouvindo. Eu fiz o que eu já me dispus. E aí eu coloquei a batata quente na mão dele, né? Aí Deus foi começando a tratar com ele, daí ele, filho, seria bom se fosse, daí eu dei uma de gostoso, né? Agora eu também não quero mais. A gente tem cabeça dura, né? Aí, até o processo se ajustar entre nós, e aí chegou o tempo certo, e quando chegou o tempo certo, as coisas se encaixaram corretamente. Você, na sua caminhada cristã, não foi estabelecido por Deus para caminhar sozinho. Você foi colocado por Deus para andar em discipulado, em pastoreio, junto com os outros. Não andar isoladamente, seguindo o seu próprio caminho. Deus nos fez funcionar de uma forma distinta. Quando Deus foi fazer o mundo, Ele não ficou fazendo sozinho. E Jesus foi fazendo as coisas sozinho. E o Espírito Santo estava em outro lugar. Não. Eles estavam trabalhando juntos. Leia Provérbios 8, quando se fala sobre a sabedoria, a própria pessoa de Jesus que é revelada ali, ele estava junto no processo da criação. Quando foram criar o ser humano, Deus falou consigo mesmo. E aí há um segredo, por que Deus falou consigo? E ele falou consigo. E aí ele gerou o ser humano. Quando conhecemos a nossa fonte, deixamos de ser centrados em nós mesmos, aí entra o tal do humanismo, né? E passamos a ser centrados em Deus. E ser centrados em Deus é andar em comunidade, porque Deus estabeleceu a igreja. Ele estabeleceu a igreja com propósito. Ele estabeleceu irmãos e irmãs ao seu redor com propósito. Ele te fez nascer numa família, como é o propósito dele, com um propósito específico. Por que Ele quer que os pais acompanhem por um tempo? Com um propósito específico. A sua fonte pensa assim. E para pensar como a sua fonte pensa, eu preciso me interagir, eu preciso estar diante dele. A sua fonte, ela determina a sua identidade. A sua fonte responde à pergunta, quem sou eu? E eu sou um filho de Deus. E não apenas uma criatura de Deus. Eu antes de aceitar a Jesus era uma criatura, agora sou um filho de Deus. E se não firmar a sua identidade, você não vai conseguir manifestar o seu potencial. Você não é obra do acaso ou de um simples relacionamento, como eu falei antes. Você foi criado intencionalmente por Deus e há uma razão específica para a sua vida. Interessante que os estudiosos hoje querem nos identificar com dizer que o ser humano é um animal racional. E que isso surgiu e se desenvolveu a partir de uma ameba, depois de um animal, que chama de primata. E sabe por que hoje as pessoas matam pessoas e não dá nada? Porque elas não têm valor. Porque não reconhecemos a fonte das pessoas. A quem elas revelam. A quem elas manifestam. Quem criou você? Você é semelhante a quem? Você carrega a imagem de quem? Quem é você? Quem estabeleceu a sua vida? A sua fonte, eu preciso estar bebendo constantemente dessa fonte. Preciso estar alimentando os meus pensamentos dessa fonte. Porque quanto mais eu me alimento dessa fonte, mais eu vou ser como essa fonte é. Quanto mais me identifico com a minha fonte, tanto mais eu vou manifestar essa minha fonte. O pensar, o sentir, o agir dele. Ok? Primeiro então conheça a sua? Conheça a sua? Isso, conheça a sua fonte. Segundo ponto então, compreenda o seu funcionamento. Ele continua ali no texto dizendo que Deus nos habilitou.
Quer dizer, eu preciso conhecer como Deus me criou, para funcionar e aplicar esse conhecimento à minha vida. Eu preciso conhecer as especificações do Criador para a minha vida. O que faz a minha vida funcionar? E o texto diz, Ele lhe habilitou. Ele colocou essa habilidade para funcionar de forma correta dentro de você. Já está aí. É só manifestar. Romanos 1, 17 diz assim: a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, nas boas notícias que vêm da parte de Deus, e ela se revela de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Leia comigo essa última parte ali. O justo viverá pela fé. Para a sua vida funcionar, é necessário deixar a fé que há dentro de você se manifestar. O homem, ele foi concebido por Deus para que ele funcione quando ele aplica a fé. E o projeto original do nosso Criador requer que o ser humano, ele viva a partir de uma perspectiva de fé com a eternidade no seu coração. Você foi concebido por Deus para olhar a vida com os olhos da fé. Tudo bem? Está junto comigo? E o que é a fé? A fé, aí Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então esse aqui é o modo de operação que Deus colocou na sua vida. Esse é o seu Windows, ou sei lá como é que é na Apple lá que se chama. Como é que se chama esse, o Windows lá, o macOS, iOS, né? macOS, sei lá. Mas é a maneira com que como é que chama faz? Sistema operacional. Está aí a palavra. O seu sistema operacional, para que ele gire, precisa de fé. Isto é, olhar além do que se vê com a vista natural, olhar além do que é imediatamente visível e evidente. Quando Jesus vai e pega Pedro, depois dele ter negado ele 3 vezes, e vai falar com ele, Jesus tratou ele com fé. E disse para ele: Pedro, você me ama? Ele todo constrangido, e daí, você sabe que eu te amo? Ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Ele viu em Pedro o que Pedro não estava vendo nele. Quando Pedro fez aquela pesca maravilhosa, ele se sentiu totalmente inadequado, e ele diz, afasta-te de mim, porque eu não sou digno de andar com o Senhor, e Jesus dá aquele sorriso, Pedro, anda comigo, eu vou fazer de você um pescador de homens. Ele via em Pedro algo que Pedro não via. E quando Deus olha para você, Ele vê em você algo que você não vê. E Ele quer que você viva assim. Olhe para o seu filho e veja nele aquilo que Deus vê. Olhe para a sua empresa e veja aquilo que Deus vê naquela empresa. E aí não vai faltar entusiasmo para levantar e ir para o trabalho. Olhe para o seu casamento e não olhe para os problemas, olhe como Deus vê aquilo. Uau, que casamento. Você não vê problemas, mas vê oportunidades para Deus agir. Você não vê provação, mas a possibilidade de amadurecer e passar de fase, crescer. Tem motivos por grande alegria, passar por provações. E aí ele vai falando, por que eu tenho alegria? Porque eu tenho fé, eu tenho olhos de fé, eu vejo além das coisas naturais. Glória a Deus. Você foi gerado por Deus assim. Paulo, ele diz num dos textos assim, eu vivo por fé e não pelo que vejo. Eu falo, não pela razão, eu falo humana, eu falo pela razão de Deus, por aquilo que Deus está dizendo, eu falo pela fé. Lamentavelmente, hoje, é pela fé, virou-se, tomara que. Não, a fé é uma certeza. Era uma absoluta certeza que você tem dentro de você, porque você andou com a sua fonte, e a sua fonte lhe falou sobre aquela situação. A sua capacidade de liberar
o seu potencial está vinculado à sua disposição de viver constantemente a partir da perspectiva de Deus. Aprender a viver olhando além do que vê agora para vislumbrar todas as possibilidades é um importante ponto para liberar seu potencial. Eu preciso decidir a cada dia, a cada desafio, a ver as situações pela fé. A olhar com olhos da fé. A ver o impossível sendo possível. Você sabe que os melhores salários são aqueles que trazem as melhores soluções. E quem vive por fé, o nome dele é solução. Porque ele vai encontrar no seu Deus a solução que ele precisa. Deus quer que você tenha visão. E visão é idêntico com fé, nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Jesus, ele é o autor e consumador da sua fé. Quer dizer, você tem a fé em você para cumprir o seu potencial. A fé já está aí. Não é? Assim como o pastor Cláudio Freitas, ele diz, aí está, está ali dentro de você. Libera, solta ela. Comece a tomar autoridade. Você tem essa habilidade, pois Deus a colocou dentro de você. E a ignorância, mais uma vez, me impede de aplicar a fé. A ignorância, como você sabe, é o nosso maior inimigo. O diabo é fichinha com relação à ignorância. E você tem a oportunidade de se inscrever para a ETM, deixa eu fazer a propaganda aqui. Você terá 2 anos para crescer intensamente na sua fé. Porque a fé, ela precisa se alimentar de convicções. A fé, ela precisa se alimentar da palavra de Deus. Você foi feito por Deus assim, para se alimentar da palavra dEle. Alimentar da palavra dEle. A palavra dEle vai gerando o quê? Fé. Ao ouvir a pregação da palavra de Deus, a sua fé começa a... é isso. Ela vai ficando forte. Não espera a hora de pegar aquele problema que eu estava pedindo para Deus e Ele vai me dar. Você tem visão. Você tem fé, clareza, vê como Deus vê as coisas. Você para de olhar como uma galinha e ciscando aqui na sua frente, você olha como uma águia, que tem uma capacidade de visão muito ampla, muito clara. Então compreenda o seu modus operandi. Compreenda o seu sistema operacional. O seu funcionamento, como é que você funciona, para que o seu potencial venha à luz. Terceiro, vamos lá, compreenda o seu propósito. Ele fala ali no texto, de uma forma bem abrangente, a questão do propósito, para sermos ministros de uma nova aliança, ministros dessa nova aliança, ministros do Espírito. Ministros aqui fala de serviço, né? Então eu preciso descobrir a razão específica da minha existência e a atribuição que a acompanha. Por exemplo, qual é que é o propósito do homem? Está lá em Gênesis 2. As primeiras palavras que Deus fala com o homem, fala ali em torno de 6 coisas, que é o propósito do homem. Nós falamos aqui como homens no ano passado sobre esse propósito, nós falamos assim, 4, 5, 6 noites sobre ele. E eu espero ter uma mensagem mais adiante lá sobre o propósito do homem. E quando a gente estuda o propósito do homem, a gente fica chocado um pouquinho, sabia? Chocado com a história do machismo, do feminismo, todas essas coisas aí é tudo coisa que vem lá do inferno, para confundir a mente da gente. Qual é que é o propósito da mulher? Se a mulher não entende o seu propósito, ela não vai funcionar direito. O homem não entende o seu propósito, não vai funcionar direito. Ele vai pegar todas aquelas habilidades e usar de uma forma errada. E aí cabe a palavra prostituir-se. A palavra prostituir é pegar uma coisa e usar ela de maneira errada. Ou errônea, né? de mal
de mau intento, de mau jeito. Qual é que é o propósito do casamento? O que Deus pensou quando Ele estabelece para o homem e mulher andar juntos? Se a gente não entende o propósito do casamento, a gente fica se degladiando, fazendo concorrência. Qual é que é o propósito da oração? É fazer uma lista de pedidos? Qual é que é o propósito da oração? Nós já falamos sobre isso aqui. Certamente não é ficar pedindo coisas para Deus. Pedindo é uma sexta parte, pedir. E ainda Deus diz assim, ó, se vai pedir, peça bem e peça rápido. Não fique enrolando. Diga o que você quer. O que você falou, irmão? Glorificar a Deus é uma das partes também. A oração, como é que aí entra? Bom, há um propósito na oração. Herman falou glorificar a Deus. Como é que é? A oração glorifica a Deus. Se não entendemos o nosso propósito, como disse, vamos nos prostituir e andar por caminhos tortuosos, vamos nos machucar e machucar os outros ao nosso redor, aqueles que mais amamos. Não sabemos usar as coisas da maneira certa. Quando você olha para uma casa, aqui você tem uma planta um pouquinho em 3D, o construtor, quando ele vai construir, ele faz essa planta, ele estabelece primeiro a visão, do que ele quer, e aí ele vai estabelecendo o propósito para cada uma das coisas. Aqui é um dormitório, aqui uma cozinha, aqui uma sala de jantar, uma sala de estar, ali mais um dormitório, ali um hall de entrada. Para cada um dos cômodos, ele coloca um equipamento. Ele não coloca o vaso do lado da sua cama. Não, para encurtar o caminho. Não é o lugar dele ali. Há um lugar específico. Um cômodo específico, que tem um propósito específico. Ele não coloca a televisão no quarto. Meu Deus, se colocar a televisão no quarto, não põe ali. O quarto é para dormir, para descansar, para desligar, não para ficar ligado até madrugada. A televisão vai na sala de estar, no lugar ali onde é que você vai, assiste. Se quiser estudar isso um pouquinho, veja o que os estudiosos dizem sobre ficar no celular antes de dormir, ou ficar na televisão antes de dormir, o que ela faz no sono da gente, o que ela faz no outro dia de manhã com a gente. Tem coisa para ler. O propósito da televisão não é no quarto. Graças a Deus caiu um raio no meu lá e quebrou. Aí eu perdi, Deus. Fiquei esperto. O construtor, ele coloca um propósito para cada um dos cômodos e ele coloca o equipamento específico para que cumpra o propósito dele. Você não pode liberar seu potencial de forma eficiente se não descobrir o propósito que Deus tem com a sua vida. Quando ele fala com Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele viu em Pedro um potencial. E esse potencial, ele tinha essa capacitação. E olha que Pedro não era lá aquela pessoa de relacionamento assim, de ficar passando a mão muito na cabeça, não. Seu potencial, ele permite você cumprir o propósito, e o seu propósito em si vai revelar o seu potencial. Eles andam juntos, né? O propósito puxa o potencial puxa o propósito que há na sua vida. Eles estão interligados em si. E a nossa responsabilidade é descobrir o que Deus projetou para você fazer e como Ele planejou que você o cumprisse. Ele sabe o que você é para fazer e com o que você é para fazer, como você é para fazer e quando você é para fazer. Há uma resposta para todas as coisas. Descobrir o propósito é descobrir o seu potencial. E nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre essa dinâmica do propósito. Quarto, então, conheça o seu propósito, era o terceiro. Diga comigo propósito. 4, conheça os seus recursos. Quando Deus revela a visão, Ele também libera a provisão. Inclusive vem junto essa palavra, porque
Porque o suprimento, ele vai suprir uma visão. É provisão. É a provisão que Deus dá. Ele dá uma visão e Ele estabelece uma provisão para que aquele propósito, aquele potencial se estabeleça. Então todo construtor, ele avalia o que ele precisa para construir a casa, e ele vai estocando, estabelecendo os tijolos, os sacos de areia, ele faz seus cálculos, ele contrata lá seu engenheiro, para que ele saiba calcular corretamente, e Deus age da mesma forma. Às vezes nós achamos que algumas das coisas que são tão naturais para nós como seres humanos, não se aplicam às coisas de Deus, e elas revelam as coisas de Deus, na verdade. Ele estabelece o propósito e disponibiliza o recurso necessário para que ele se cumpra. Então você e eu, nós não precisamos ter medo em relação, quando Deus nos dá uma visão, mas eu não tenho dinheiro, Deus vai prover para a visão. Dê o seu primeiro passo, comece a caminhar em direção àquilo, e nós vamos falar sobre o primeiro passo. Os recursos já estão estabelecidos, Deus estabeleceu eles na sua vida, já estão todos aí. Então você recebeu, por exemplo, você recebeu experiências de vida. Todas as suas experiências, elas cooperam com o propósito de Deus na sua vida, todos. Os ruins e os bons, todos eles cooperam com o propósito que Deus tem estabelecido. Os talentos naturais que você tem, as facilidades que você tem de fazer as coisas, fazem parte do que você recebeu para cumprir com o seu propósito. Por isso que cada um ele tem talentos específicos. Você recebeu dons espirituais. Esse ano nós vamos trabalhar aí, fim de fevereiro e março, o mês de março, nós vamos trabalhar essa questão dos dons. Você tem pelo menos aí estocado na sua vida 5 dons que você já usa. Talvez você nem saiba identificar eles. E você vai ser ajudado a identificar esses 5. E tem mais 5 que você tem, que eles estão ali latentes, você não está usando eles. De vez em quando você usa, mas você vai se conscientizar e você vai perceber que pelo menos 10 dons espirituais você tem aí na sua vida, que você já está usando e às vezes não sabe como eles estão interligados com o propósito de Deus para com a sua vida. E nós vamos conversar no grupo, vamos estudar isso. O conhecimento da Bíblia, você já recebeu. E Deus lhe dá oportunidades. Por que você acha que Deus nos deu tanta riqueza em ensino? Por que você acha que você recebeu um pastor na sua vida que gosta de ensinar? Por que você acha que você colocou 2 pastores na igreja que gostam de ensinar? Um mais específico, que é o pastor Marcos, que às vezes me corrige. Você falou lá, ele me corrigiu lá e disse, para você manifestar todo o seu propósito. Disse, como é que você manifestou todo o seu potencial? Como é que você vai ter mais potencial? Fizemos um trocadilho lá entre nós. A gente conversa constantemente, e essa é uma igreja rica em ensinamento, porque há um propósito nisso. Usufrua disso. Conhecimentos gerais, matemática, a tabuada, como é a tabuada? Aquelas coisas de química que você estuda lá, que tem aquele quadro assim, né? Que tem lá potássio, como é que é a tabela? Que beleza, show de bola. É revelação de Deus aquilo. Para o ser humano, verdade. E assim por diante, todo o seu conhecimento geral, Deus ele usa e está depositando na sua vida porque Ele tem um propósito com isso. Os seus irmãos, os seus amigos, e eu podia seguir essa lista aqui. Tudo que você recebeu está em linha com o propósito de Deus com a sua vida. Todas as suas experiências, elas podem ser usadas a favor do cumprimento do seu propósito. E aí, meus queridos, o estudo tem razão de ser. Se você estuda por estudar só para passar de ano, aí é ruim, né? É chato. Mas estudar fica gostoso quando você percebe que seus estudos estão ligados com o seu propósito de vida. E que as oportunidades que você tem de estudar, elas estão ligadas com uma capacitação que Deus está dando para você. E quando você estuda, você está fazendo com que o potencial de Deus em sua vida comece a se manifestar. Quanto mais conhecimento você vai angariar, melhor vai ser o seu relacionamento com as pessoas, com as coisas, com o propósito de Deus que Deus tem reservado e preparado para a sua vida. Um dia eu vou falar aqui sobre o texto lá do profeta, que diz que o meu povo é destruído pela falta de conhecimento. E nós paramos ali, e na continuidade Deus diz ali assim, que
você não o representa se você não se aplica no conhecimento dele. Diz, você não me representa. E Deus dá uma pegada dura ali com o profeta. Ele diz, o desafio de conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer os seus caminhos, para que nós possamos representá-los adequadamente. Veja aí Romanos 8, 28, que você sabe de cor e salteado, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o quinto, mantenha-se no ambiente certo. Ele fala ali nesse texto, mas o Espírito vivifica. Todas as formas de vida, elas precisam de condições ideais para crescerem e se aperfeiçoarem. Eu já falei isso um pouquinho lá atrás. Um peixe, para que ele seja saudável, ele precisa de uma água saudável para viver. Esses dias nós fomos num restaurante ali na Serra do Mar, acho que é truta, né? É isso, né? Que precisa de uma água gelada e bem limpa. A truta, se não tem isso, se coloca ela lá no Rio Belém, babau. Triturou a truta, matou ela. O peixe, ele precisa de uma água, e uma água saudável para que ele possa viver, certo ou não? As plantas, elas precisam de um solo rico para crescerem saudáveis. Não adianta colocar a planta a semente numa terra que é pobre, a planta vai se bater, e bater o sol, ela morreu. E nós precisamos de oxigênio para respirar, não é assim? É um ambiente que a gente precisa. Sem oxigênio, até me pediram para deixar os ventiladores ligados, não sei se está incomodando ou não, se está bom. Para que haja oxigênio, senão a gente dorme na mensagem. Falta oxigênio, a gente começa a dar aquela ciscada. Querido, você é espírito. E você manifesta o seu potencial quando você se move no espírito. Deus é espírito e importa aquele que se achega a ele, que quer adorá-lo, que o adore em espírito. O seu potencial, ele se manifesta quando você se move no espírito. Você entra no seu trabalho e está cheio do Espírito Santo, como? Agradecendo a Deus pelo trabalho, falando em salmos, falando das coisas que Deus fez, que Deus vai fazer. Você vai se enchendo do Espírito Santo. E você vai se movendo no Espírito, e no seu trabalho, onde você está, no Espírito você executa o trabalho. Ah, mas eu vou ficar zen lá? Não. Vou estatelar no chão? Não. Aí tem lugar também para isso, mas você está no Espírito, conduzindo as coisas debaixo da comunhão com Ele. Às vezes dá uma desligada, daí você volta com Ele pela gratidão. Às vezes alguém te perturba, você sai, volta para o ambiente, você está no Espírito, alguém xinga com você, você está no Espírito, você não xinga de volta, você abençoa, você ora por aquela pessoa. Estar no Espírito é o seu ambiente correto. Quando ele diz o texto lá que nós lemos no começo de Gênesis 17:1, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, anda no meu ambiente, com o texto que eu li ali no final do versículo 18, de 2 Coríntios 3, no ambiente nós somos transformados, na presença dEle, enquanto nós estamos com Ele, a comunhão com Deus e a obediência às suas leis, à sua vontade, são ingredientes essenciais para termos o ambiente ideal. Todo fabricante, ele estabeleceu as condições ideais para melhorar o desempenho de seus produtos. Até a roupa, para passar ela, tem que ter o ambiente correto. Se muito quente, não vai. Se muito frio, não vai para passar a roupa também. Tem uma temperatura certa. Qualquer condição adversa irá minimizar o potencial do produto, e nós somos assim também. Quando nós não estamos no Espírito, nós diminuímos a nossa capacidade, o potencial que Deus colocou em nós como profissionais, no nosso trabalho onde nós nos movemos. A vontade de Deus, as suas leis e orientações não são dadas para nós para nos restringir,
mas para nos proteger e manter-nos no ambiente ideal para obter o máximo de desempenho. As leis, elas são limitadores a certo ponto, mas esses limites manifestam a maneira como Deus espera para que a gente tenha o melhor desempenho. E a obediência protege o nosso desempenho, protege o nosso potencial. A desobediência diminui o nosso potencial. A salvação, ela vem pela graça de Deus. Mas a manifestação do potencial de Deus em nós, eu preciso obedecer o projeto que Deus tem para nós. Eu preciso seguir as leis do reino de Deus, a maneira como Deus estabeleceu o reino, para que eu funcione corretamente. E possa alcançar o máximo, manifestar o máximo o reino de Deus sobre a face da terra. Estão comigo ainda? Amém? Vamos lá, o sexto e último. Dispare o gatilho. Diga comigo. Trabalhe. Diga para o seu irmão aí. Sua irmã. Dispare o seu gatilho, trabalhe. Diz ali o texto lá, um pouquinho mais adiante daí, ele fala sobre o ministério do Espírito. Ministério, nós gostamos de usar como título, né? Mas não é título. Ministério, o sinônimo seria serviço, trabalho. E aqui tem uma chave, e essa chave é a chave de ignição de todo o processo. Sonho sem trabalho, não realizo nada. Fico sonhando, eu preciso suar, trabalhar. Paulo, o apóstolo, né, ele trabalhou muito e incansavelmente. Ele até diz assim, trabalhei mais do que todos os outros. E ele trabalhou combatendo o desânimo. Ele trabalhou e combateu quando as pessoas falavam mal dele. E ele não se deixava abater por causa disso. Ele não se intimidava, porque é natural para um líder que os seus liderados falem mal dele. Não precisa ser assim, mas muitas vezes acontece assim. As más interpretações das suas intenções, eles interpretaram ele mal, acharam que ele era mal intencionado, ele teve que corrigir com seus escritos e com a sua presença. A desconfiança que ele teve, as cartas de Coríntios são de certa forma uma resposta a certas desconfianças que eles tinham com ele. E Paulo não se deixou abalar por essas coisas, mas ele trabalhou mais ainda incansavelmente porque ele tinha um propósito. Ele era a luz para as nações, ele tinha uma palavra lá do profeta que Deus deu para ele, que ele iria revelar a luz para as nações. O amor ao trabalho é o segredo para o desenvolvimento, a produtividade e a realização, porque o trabalho estimula a liberação do potencial. E o potencial é a abundância de aptidões, capacidades e talentos dados a todas as pessoas. Você que sabe se você tem o dom de cura ou não? Como é que você vai saber? Quando Deus me revelar. Não, orando pela pessoa. Quer saber se tem jeito para negócio? Comece a comprar e vender. Comece lá com a bicicleta, que nem o Arão fez. Ele pegou ali na bicicleta já. O potencial dele, já viu ali. Quando eu ouvi uma vez uma conversa do Joel Malucelli, quando ele fez um negócio, ele percebeu que ele ia poder ficar rico. Mas ele fez o negócio. Teve que se mover, começar a trabalhar. Ele quando comprou o primeiro carro, segundo ele fala, ele não usou o carro, ele pôs ele para táxi. E ele ficou andando a pé, andando de ônibus. A visão do que ele tinha diante dele. Trabalhar. Muitos acham que trabalho é maldição, né? Até no tempo da minha ignorância, eu disse, eu quero pegar aquele que inventou o trabalho. Aí era Deus, né? Aí sujou. Brincadeira, aí acordei, né? O propósito do trabalho é revelar a natureza divina. O propósito do trabalho é expressar a criatividade divina de trazer soluções. E isso glorifica a Deus. O trabalho é uma expressão de adoração. Quando eu trabalho, eu expresso a minha adoração a Deus, eu trago à luz o que Ele fez em comunhão com Ele, eu vou executando o que Ele me deu para fazer, o sonho que Ele me deu para fazer.
Não vamos trabalhar por causa da recompensa financeira. Hoje está muito assim, eu não quero trabalho, eu quero um emprego que me dê um salário. E não funciona assim. O amor ao trabalho é o gatilho para todo o potencial que Deus colocou dentro de nós. Deus deseja que sejamos bons trabalhadores, que expressem a natureza divina e o seu propósito com as nossas vidas. Como eu disse, o trabalho não é punição, ele é uma bênção na vida de uma pessoa. O trabalho não é resultado do pecado, porque ele foi dado ao ser humano antes da sua separação de Deus, antes dele sair do propósito. Deus estabeleceu um propósito, nesse propósito estava, uma das primeiras coisas que Deus diz para o homem é trabalhe. Deus criou o ser humano para expressar a criatividade divina no trabalho que ele desenvolve. O trabalho, como disse, está ligado à sua adoração, e ao executar o meu trabalho, estou expressando o meu Criador. Quando há um problema, eu busco em Deus, eu expresso a solução de Deus para a vida daquela pessoa com o meu trabalho. E todo trabalho está ligado a uma solução de problemas. Muitas vezes, como nós já falamos aqui, as pessoas querem fugir de trabalho, de problemas. E você quer estar atrás de problema para resolver. Não é assim? Você quer resolver os problemas. Porque quanto melhor você fica nisso, melhor será a sua paga. O trabalho tem o propósito de honrar a Deus e de servir pessoas, trazendo soluções para as suas vidas. Veja esse texto que o Senhor Jesus fala em João 5. Ele diz lá, meu pai trabalha. E eu trabalho também. Nós achamos que Deus está lá, sossegado, no trono dele. E aí, filhão, vamos ver lá o que eles estão fazendo. Você já ouviu falar que o universo ainda está acontecendo? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida. Deus, quando gera vidas e manifesta pessoas, Ele está trabalhando, construindo o propósito dEle, a sabedoria dEle, que Ele tem revelado desde a antiguidade. Você sabe que quando Deus criou o mundo lá, Isaías 46, um dia nós vamos conversar sobre Isaías 46, Deus estabelece todo o projeto dEle, e aí quando Ele estabelece todo o projeto dEle, Ele volta para o princípio e daí Ele começa. Quando Ele começa, Ele já terminou. Quer dizer, quando Ele se deu a vida, Ele já tinha terminado a tua vida. Então a sua vida vai dar certo ou não? Paulo diz, eu estou absolutamente certo de que aquele que começou a boa obra em mim vai terminá-la em Cristo Jesus. Então Deus está trabalhando e a criação revela o potencial de Deus, o que Ele é capaz de fazer. Então o trabalho, mais uma vez, não é castigo. É a primeira atribuição que Deus deu ao homem. E pasmem, homens, ou melhor, pasmem, mulheres. O homem recebeu o trabalho antes de ele receber a família. Pense sobre isso. Nós vamos conversar lá na frente. Então, queridos, quero trazer um convite para você que está hoje aqui querendo conhecer a Deus. Aquele que teve um propósito, Ele deu o sopro da vida. Não importa a circunstância em qual você nasceu, Deus projetou a sua vida. Você é a ideia de Deus. A sua configuração, os seus olhos, o seu cabelo, a sua altura. Projeto de Deus. Projeto de Deus para a sua vida. E Deus trabalha para trazer você de volta para Ele. E Ele trabalhou para que você viesse aqui hoje. Para que você hoje tivesse a oportunidade de entregar a sua vida a Ele. E eu quero te convidar a isso. Por gentileza, vamos nos colocar em pé. Como é que Deus trabalha? Ele vai nos trazendo, vai nos despertando para a presença dEle,
vai gerando desejos no nosso coração de conhecê-lo. Ele vai colocando pessoas ao nosso lado que nos trazem convites. Ele vai trabalhando para que você desperte e se disponha. Quando você se dispõe, Ele começa a trabalhar mais na sua vida. Cada vez que eu respondo a um chamado de Deus na minha vida, Deus vai agindo mais na minha vida. É assim que Deus faz. Deus, ele quase que nem um jogador de bola, né? Ele não é faminha. Ele pega a bola, passa para você, aí você passa para ele, ele se anima. Ele passa e volta, e aí o jogo acontece. E Ele te trouxe aqui, Ele te deu a palavra. E agora Ele espera de você uma atitude. Qual é a atitude? A Bíblia fala de abrir o coração. A Bíblia fala de aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia fala de tomar uma decisão e dizer sim, eu quero andar com Deus. E nós resumimos tudo isso fazendo uma oração. E eu quero te convidar a fazer essa oração. A igreja vai orar junto com você. E depois eu gostaria de orar pessoalmente pela sua vida e abençoar a sua vida nesse propósito. Então vamos fechar os nossos olhos, por gentileza. Pense em Deus. E ore assim comigo, dizendo: querido Pai Celestial, muito obrigado que o Senhor me deu a vida. E o Senhor tem um propósito com a minha vida. E eu hoje abro o meu coração e convido ao Senhor Jesus a ser Senhor na minha vida. Eu hoje decido aceitar o seu propósito para com a minha vida. Eu quero me submeter a Ele. Assim eu entrego a minha vida aos seus pés. E confesso com a minha boca que Jesus é o meu Senhor. E eu te agradeço que o Senhor perdoou todos os meus pecados. E eu abro o meu coração. E eu peço, encha-me com o seu amor, com a sua presença, pois em sua presença eu quero viver. Amém. Amém. Então, queridos, vamos fazer uma recapitulação aqui, como bom professor. Conheça a sua fonte. Conheça a sua fonte, conheça o seu Deus. O jeito dele pensar, o jeito dele fazer as coisas, os pensamentos, os caminhos dele. Conheça Ele. Leia a Bíblia para conhecer Ele. Ore para conhecer a Ele. Venha às celebrações para conhecê-lo. Você vai ser surpreendido. Segunda coisa, compreenda o seu funcionamento. Aí uma das coisas que eu falei é a questão da fé. Você funciona por intermédio da fé. Você foi feito assim. Às vezes você até age pela fé em certos negócios. E é a fé que está agindo. Eu acho que quando um engenheiro ele vai construir uma ponte, ou em construir um prédio, ele tem fé que aquilo vai ficar de pé. E ele calcula para o negócio ficar também. Mas ele vai construindo. Tenha fé. Exercite fé. Terceiro, compreenda seu propósito. Deus estabeleceu para a sua vida um propósito geral, corporativo e também individual para a sua vida. Um propósito para a sua família, para todos os seus raios, de relacionamento, para cada um deles há um propósito que Deus tem estabelecido. Conheça os seus recursos. Há uma riqueza incalculável aí na sua vida. Você já tem tudo. Como já falei, os milionários não precisam vir para a igreja, eles já estão aqui. Deus já colocou os projetos aí. É só manifestar, fazer os passos. Mantenha-se no ambiente certo. Você foi gerado para funcionar num ambiente. Sempre que você respirar, pense nisso. Não vai dar para pensar outra coisa. Não, mas quando você percebeu a respirada, de manhã, respire 3, 4 vezes bem forte. Você vai perceber que vai fazer bem para o seu físico
E você já percebe na sua respiração que você foi gerado para um ambiente, precisa viver nesse ambiente. Dispare o gatilho, comece a agir. Quer conhecer os seus dons espirituais? Se dispõe a fazer alguma coisa na igreja. Quer ter mais autoridade no mundo? Trabalhe servindo os seus irmãos. Você vai ganhando autoridade lá fora. Faça algumas coisinhas, vá servindo as pequenas coisas. Seja uma pessoa proativa em qualquer coisa, sempre veja a solução. Existem pessoas que veem problema e ficam resmungando: alguém tinha que resolver, alguém tinha que resolver. Na verdade estão falando consigo mesmo, né? Esse alguém é ele. Vai evitar muita fofoca, muito problema. Quando eu me disponho a vejo um problema, eu sou a solução, eu vou resolver isso. De alguma forma eu vou ajudar a resolver. Queridos, Deus colocou em nós aquilo que olhos não viram, ouvidos ainda não ouviram falar disso, nem imaginamos ainda. Só temos alguns desejos que Deus colocou como sementes no nosso coração. Pequenas coisas, fagulhas. Às vezes uma palavra que eu ouvi e que eu percebi era de Deus aquilo. Ressuscite aquilo. Traga a luz de novo. Ponha num cartão para orar sobre aquilo. Perceba o jeito de Deus agir. Dificilmente Ele começa do grande. Deus trabalha por sementes. Eu preciso conhecer a minha fonte. Preciso conhecer o jeito dele. Deus trabalha por sementes. O seu desejo é uma semente. Coloque no papel. Comece a orar isso. Há um potencial tremendo na sua vida, na minha vida. Imagine em nós juntos. Todos juntos. Há um propósito de você estar nessa igreja. Há um propósito de você estar fazendo o que você está fazendo, porque está ligado com o teu propósito. Você é atraído constantemente, Deus atrai você constantemente ao propósito dele. Vamos dizer para ele: Deus, eu estou disponível. Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar de coração aberto, feliz. Obrigado, Pai, por colocar em nós o Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que o Senhor faz como que ganhar vida no nosso coração. Obrigado, Espírito Santo. Multiplica essa palavra, Senhor, e nesse ano ajuda-nos, Senhor, a conhecer a nossa fonte. Espírito Santo, por gentileza, leva-nos a perceber o nosso funcionamento, a compreender o propósito que o Senhor estabeleceu em nossas vidas, a perceber todos os recursos que o Senhor determinou sobre nós, o ambiente no qual nós podemos ser extremamente frutíferos no nosso trabalho, dentro do nosso lar. Ó Deus, eu oro, ó Deus, que o Senhor nos dê alegria para o trabalho, uma disposição fora do comum em todo o nosso trabalho, onde nós nos movemos e no que fazemos, ó Deus. Sim, que essa diligência que vem do Espírito Santo se manifeste em nós com uma alegria tremenda. Que o trabalho seja um prazer incontido dentro de nós, pois revelamos ao Senhor, ao mundo, pela maneira como nós trabalhamos e pelo que fazemos. Obrigado, Pai. Bendito seja o seu nome. Sim, ó Deus, multiplica essa palavra enquanto nós nos assentamos às mesas de nossa casa, enquanto nós nos deitamos para dormir, enquanto nós nos levantamos para caminhar. Sim, Espírito Santo de Deus, vivifica-nos cada dia mais com a sua palavra. Bendito seja o seu nome. Bendito seja o seu nome. Amém, igreja? Por gentileza, pelo menos para uma pessoa, dê uma palavra daquilo que ficou importante para você. Diga: para mim ficou esse ponto, eu vou atrás disso. É claro que os 6
Para o bolo sair certinho, os 6 precisam estar dentro. Não sai bolo se os 6 não estão jeito. Mas aquilo que mais que te marcou, aí você frutifica já na sua vida, na vida do seu irmão. Deus abençoe, graça e paz. Deus abençoe. Amém.